Olá, aprendentes! Tudo bem com vocês? Faremos nesse vídeo o estudo da propriedade coligativa denominada de osmometria ou osmoscopia. Caso venha a gostar deste vídeo, não se esqueça de inscrever no canal Abrigo da Química. Clique no sininho, que é para ser avisado de novos vídeos, bem como compartilhe com seu colega. Pois bem, inicialmente, nós faremos a definição do que vem a ser osmose. Osmose é um movimento espontâneo de solvente, geralmente a água, através de uma membrana semipermeável de uma região de menor concentração de soluto para uma região de maior concentração de soluto. Nós vamos então imaginar esse becker separado por uma membrana semipermeável. Do lado direito, nós temos uma solução de sulfato de cobre concentrada. E do lado esquerdo, nós temos uma outra solução de sulfato de cobre de menor concentração, ou seja, uma concentração mais diluída. Considerando esse recipiente fechado, nós vamos observar que o solvente, no caso aqui a água, irá fazer uma pressão sobre a membrana semipermeável, permitindo então a passagem do solvente água para a solução mais concentrada. Nós vamos observar, do lado direito, um aumento do volume dessa solução. Consequentemente, uma diminuição desta concentração. E do lado esquerdo, nós vamos observar uma diminuição do volume, ou seja, uma diminuição do solvente e, consequentemente, um aumento da concentração desta solução. De modo que, a partir de um determinado momento, as duas concentrações se igualam. É assim que nós vamos observar o comportamento de uma osmose através de uma membrana semipermeável. Uma vez compreendido o que vem a ser osmose, nós passamos então a estudar o que vem a ser a pressão osmótica, que fizemos aqui representar pela letra π. Pressão osmótica é a pressão necessária para impedir o processo da osmose. Nós dispomos aqui de um becker contendo duas soluções de concentrações diferentes, separadas por uma membrana semipermeável. Nós vimos que o solvente tende a passar pela membrana semipermeável de modo a aumentar o volume da solução mais concentrada, diminuindo com isto o volume da solução menos concentrada. Esta pressão é que nós chamamos de osmose. Mas se nós colocarmos aqui um êmbolo e submetermos a esse êmbolo a uma pressão, de modo a impedir a passagem do solvente para o meio mais concentrado, nós então falamos que esta pressão é uma pressão osmótica, que é representada pela essa forma: π é igual a concentração vezes R, vezes T, vezes I, onde R é uma constante, onde T é a temperatura em Kelvin e o I é o fator de correção de Van 't Hoff. Observe que esta definição e esta fórmula ajudam a compreender a quantidade de pressão necessária para equilibrar a tendência natural do solvente de mover-se para igualar as concentrações de soluto em ambos os lados da solução. Esta é a função da pressão de impedir a passagem natural. E este impedimento é que nós chamamos de pressão osmótica. Mas se nós exercermos uma pressão osmótica maior do que a osmose, que é uma pressão natural, nós passamos aí a ter uma pressão osmótica reversa.
que é a pressão externa maior do que a pressão osmótica, do lado da solução mais concentrada, forçando a água a se mover no sentido contrário, ou seja, da solução mais concentrada para a menos concentrada. Então, se nós exercermos uma pressão maior do que a pressão osmótica, nós vamos ter o procedimento inverso. A água solvente vai passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Vai aumentar mais aqui a concentração desta solução e vai diminuir a concentração da solução que está posta do lado esquerdo desse becker. Então, nós chamamos isto de pressão reversa. Para fazê-los compreender como um todo, nós vamos resolver alguns exercícios. A relação entre a pressão osmótica de uma solução de cloreto de magnésio com grau de dissociação de 75% e a pressão osmótica de uma solução de glicose de mesma concentração, na mesma temperatura, é uma divisão entre elas. A solução de cloreto de magnésio. Nós sabemos que o cloreto de magnésio ele dissocia, produzindo cátions 2+ de magnésio e 2 ânions cloreto menos 1. Um total de 3 mols de partícula. Para cada mol de cloreto de magnésio, vai apresentar uma dissociação de 3 mols de partículas de magnésio e de cloreto. Aplicando a equação de Van 't Hoff, I, que é o fator de correção de Van 't Hoff, é 1 mais alfa que multiplica Q menos 1. Observe que o grau de dissociação foi de 75%, 0,75. O número de partículas produzidas na dissociação foram 3. Resolvendo então esta continha, iremos chegar que o meu I vale 2,3. Aplicando então a fórmula da pressão osmótica para o cloreto de magnésio, nós temos então que a pressão osmótica do cloreto de magnésio, que eu chamei de πA, é igual a molaridade vezes R vezes T vezes I. Vamos fazer o mesmo procedimento para a glicose. A glicose é um composto molecular que ele não dissocia e não ioniza, ele dissolve. 1 mol de glicose, após ser posto na presença de um solvente, vai produzir 1 mol de glicose aquosa. Aplicando a equação de Van 't Hoff, que calcula o fator de correção, nós vamos encontrar que meu I vai ser igual a 1 mais alfa, ele dissolve 100%, então alfa é 1. O número de partículas 1 menos 1, daí vamos encontrar que o I é igual a 1. Aplicando a fórmula para a pressão osmótica da glicose, que nós chamamos de πB, que é igual a molaridade vezes R vezes T vezes I. Como trata-se de soluções de mesma concentração, nós podemos cancelar a molaridade do cloreto de magnésio com a molaridade da glicose. A constante R é a mesma, então nós podemos cancelar R de um com R do outro. A temperatura é a mesma, podemos cancelar a temperatura. Concluímos que a pressão osmótica do cloreto de magnésio é igual a I, que é igual a 2,5. E para a glicose, a pressão osmótica é igual a 1. Como eu quero a relação entre essas duas pressões osmóticas, daí podemos escrever assim, que a pressão osmótica do cloreto de magnésio sobre a pressão osmótica da glicose vai ser igual a 2,5. Portanto, podemos gabaritar com segurança a letra D. Considere que a concentração do cloreto de sódio na água do mar seja de aproximadamente 0,4 mol por litro. Qual será a pressão que deve ser aplicada para dessalinizar a água do mar a 27 graus Celsius, desconsiderando as outras substâncias dissolvidas? Dados: R, 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin. Observe, então, que nós queremos submeter uma pressão na água do mar
para dessalinizar esta água. Então, essa pressão tem que ser maior do que a pressão osmótica. Aplicando a fórmula da pressão osmótica, nós sabemos que a pressão osmótica é a molaridade vezes R vezes T vezes I. Substituindo os valores fornecidos, nós temos que a pressão osmótica é 0,4, que é a molaridade, que multiplica o R 0,082, que multiplica a temperatura. Observe que ele deu a temperatura em Celsius. E a forma exige que seja em Kelvin. Haveremos de fazer essa conversão. Vezes o fator de Van 't Hoff. Daí nós podemos, então, fazer a conversão de temperatura de Celsius para Kelvin. A temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Como eu tenho temperatura em Celsius 27 mais 273, vai dar igual a 300 Kelvin. O fator de Van 't Hoff para o cloreto de sódio. Nós sabemos que para cada 1 mol de cloreto de sódio, irão dissociar produzindo 1 mol de íon sódio mais 1 mol de íon cloreto, totalizando 2 como meu fator de correção. Substituindo os valores da fórmula, nós vamos encontrar esses produtos. Ao fazermos esta operação matemática, iremos chegar à conclusão que a pressão exercida sobre a solução concentrada de cloreto de sódio com concentração 0,4 mol por litro para dessalinizar, para expulsar todo o sal, é de 19,68 atmosferas. Nós temos agora esse outro exercício. Calcule a pressão osmótica de uma solução preparada dissolvendo-se 5 gramas de glicose, C6H12O6, em 500 ml de água a uma temperatura de 25 graus Celsius. A constante dos gases reais, o R, é 0,082 litro-atmosfera por Kelvin mol. E a massa molar da glicose é de 180 gramas por mol. Aplicando a forma da osmometria, nós sabemos que π é a molaridade vezes R vezes T vezes I. Observe que nós podemos substituir alguns valores fornecidos na questão. Nós temos o valor de R e nós temos a temperatura em Celsius, mas devemos converter para Kelvin. Basta somar 25 mais 273, vamos encontrar 298. O fator de correção para a glicose é igual a 1. Daí nós vamos calcular a quantidade de mol do soluto. A quantidade de mol do soluto é a massa do soluto dividido pela sua massa molar. A quantidade de matéria do soluto é a massa do soluto, que é 5, dividido pela sua massa molar, que é 180 gramas por mol. Eu corto grama com grama. Resolvendo essa operação matemática, chego à conclusão de que o número de mol é de 0,027 mol. Mas eu quero é a molaridade. Mas nós sabemos que a molaridade é uma relação entre o número de mol e o volume. Lembre-se que o volume deve ser dado em litros. Daí nós temos que a molaridade é igual o número de mol, 0,027, dividido por 0,5 litros. Fazendo essa divisão, encontra a molaridade igual a 0,054 mol por litro. Substituindo este valor na fórmula, nós vamos encontrar que o π é o resultado deste produto. Resolvendo então esses produtos, nós vamos encontrar que o π vai ser igual a 1,32. É assim que nós devemos resolver qualquer que seja a questão envolvendo osmometria. Bons estudos e até lá no canal Abrigo da Química.